Nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio a doutora Joana Barreto Jones, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Mococa, que vem trazer mais informações sobre essa campanha. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui e por nos fornecer esses esclarecimentos tão importantes sobre essa campanha de vacinação. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Bom, qual a diferença, para a gente começar a entender um pouquinho desse contexto, qual a diferença de uma gripe para um resfriado? A gente está tendo aí, como disse a Michele na reportagem, com essa mudança do clima, e é principalmente nessa época que parece que as pessoas se adoecem com mais facilidade, ficam mais gripadas, ficam mais resfriadas. Existe uma diferença, doutora? Clinicamente é difícil fazer a diferença, mas em geral a gripe, que é causada pelo vírus influenza, ela dá sintoma geral mais importante, ou seja, dá mais mal-estar, derruba na cama, dá febre, pode ser febre alta. Então, aí em alguns casos ela evolui, vamos dizer, de forma mais grave, exigindo internação, alguns outros cuidados. Então essa é a evolução dela é um pouco diferente algumas das vezes, outras não. Então, vamos dizer, a forma clínica ela pode ser muito variada, pode ser leve, sem febre e tal, e ser uma gripe provocada por influenza, pode, mas em uma parte grande desses casos ela vai dar esses sintomas gerais. Então é a febre, a mal-estar, que foi descrito na reportagem, né? Aquela que te derruba mesmo, né? Não é o resfriado comum, dá aquele nariz entupido, tal, no dia seguinte já está bom trabalhando, não tem problema. A gripe não, ela derruba, a pessoa atrapalha bastante a capacidade de trabalhar das pessoas. E a gente viu ali também um dado bastante que chama a atenção, que nós já tivemos até agora no país 62 mortes, né, por conta de gripe. Coisa que assim, a gente até se espanta em ouvir um número desse. A gripe realmente é tão perigosa assim, doutora, se não houver os cuidados necessários? Ela é uma doença complicada, ela provoca óbito, internações na UTI, em alguns casos leva a uma pneumonia viral, né? Então, que é bastante grave, muito difícil de controlar. Ela ocorre com uma frequência maior nas pessoas nos extremos de idade, né? Nos idosos, nas crianças, pessoas que já têm alguma doença pré-existente, mas também pode acontecer naquela pessoa saudável e que de repente pega uma gripe e evolui de uma forma grave. Um pouco parecido com a dengue nesse sentido. A gente tem um monte de gripe, muita gente doente, né, de gripe, e uma parte delas vai ter algum tipo de complicação e vai ter internação, vai ter que, né, ir para a UTI, eventualmente vai a óbito. Acontece, a gente já teve aqui, não esse ano, né, esse ano não tivemos nenhum óbito por gripe, né? Então mas a gente sempre sabe que esse é um risco, a gente fica atento. Então começa essa época, hoje já estamos com alguns casos suspeitos, a gente já mandou exame, porque a gente só pode afirmar que não teve quando investiga, né? Quando colhe exame, vai atrás, isso a gente tem feito. Bom, mas a gente sabe que existem formas de se prevenir, como foi dito ali na reportagem, uma boa alimentação ajuda, tudo que se pode fazer, evitar ambientes muito fechados, a gente sabe disso também, porque nessa época, como é mais frio, a gente tende a fechar as janelas, né, e propício para que a pessoa adquira o vírus. Mas tem também a campanha de vacinação, e eu gostaria de saber quem são as pessoas que podem se vacinar. Então, o alvo da nossa campanha agora são as crianças, né, de 6 meses até antes de completar 5 anos, os idosos a partir de 60 anos, aquelas pessoas que são os portadores de doença crônica, que vão entrar a partir do dia 9, né, na campanha, as gestantes e puérperas. Esse grupo é muito importante, porque principalmente a partir de 2009, né, que foi a epidemia do H1N1, que é aquele conhecido como gripe suína, né? Que a gente observou realmente um aumento da mortalidade de gestantes no país. Então, é um grupo que a gente se preocupa bastante, porque a doença, que eu falei, a gente não sabe quem vai complicar, né, a doença, mas a gestante é uma paciente que preocupa bastante, né? E trabalhador de saúde, que a gente já vacinou uma parte grande, de todos os grupos que a gente começou a vacinar, que a gente mais vacinou foi trabalhador de saúde, assim, né, proporcionalmente, né? Então tem muito idoso para vacinar, e principalmente criança, que entrou já, mas entrou na última semana, então tem muita criança ainda sem vacina, então a gente espera
conquistar essas crianças aí no sábado, trazer bastante para vacinar. Qual seria o objetivo principal dessa campanha, doutora? Então, o objetivo é vacinar, a meta é 90%, lógico, a gente quer vacinar todos, né? Sim. Então, mas é vacinar aquelas pessoas com risco maior de adoecimento pela influenza. Então, por isso que são esses grupos específicos, né? Então, tem os pacientes com doença crônica, idosos, as crianças menores de 5 anos, gestantes e puérperas. Então, a meta é vacinar até pelo menos 90%. De preferência todos, né? Mas é difícil porque tem uma resistência, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que se mobiliza para ir até a unidade, levar sua criança, o idoso ir até lá. Os acamados a gente faz no dia D, né, que a gente vai falar depois, mas os idosos acamados a gente vai na casa, mas os que conseguem andar tem que vir até a unidade. Agora, quando a gente fala sobre a questão da vacina, existe um certo temor por algumas pessoas que dizem que a vacina, ao invés de prevenir, ela faz com que a pessoa fique gripada. Isso é verdade? A vacina pode, de fato, dar gripe, doutora? Não, a vacina da gripe não provoca gripe. Não tem vírus vivo, então é impossível que aconteça isso. Ao contrário do que a gente já conversou na vacina da febre amarela, que é vírus vivo. Então, eventualmente, pode ocorrer febre amarela pelo vírus vacinal. No caso da gripe, não. Só que é um pouco ingrato essa questão da campanha. Por quê? A gente não pode vacinar em outra época. Não adianta chegar lá em dezembro, janeiro, vamos vacinar e tal. Porque, primeiro, não tem a vacina, né? Não chegou ainda e não adianta. A gente tem que vacinar nessa época, imediatamente antes do inverno, porque daí, nesses primeiros 3 meses, logo depois da vacina, eu tenho uma imunidade melhor para quem tomou. E é justamente o que a gente quer, proteger as pessoas nessa fase que o vírus vai circular mais, né? Que você comentou, parece que agora todo mundo fica gripado. Fica mesmo, porque os vírus respiratórios se propagam mais facilmente nessa época do ano. Então, a gente tem que dar vacina nessa época, que é justamente quando os vírus já estão circulando. Então, a pessoa já entrou em contato, aí ela toma a vacina e fala, fiquei gripada, foi a vacina. Na verdade, a vacina acaba levando culpa de muita coisa quando a gente faz campanha, né? Tropeçou, caiu, bateu a cabeça, foi a vacina, né? Então, é até engraçado, porque vem cada uma, mas ela não dá gripe. Ela pode dar alguma reação vacinal, isso acontece. Então, às vezes, a pessoa tem um efeito no dia seguinte de dor de cabeça, mal-estar, pode dar febre, mas não é gripe. É diferente da doença que é provocada pelo vírus influenza, que é a gripe, né? Então, tem que só deixar isso bem claro. Mas ela pode ter gripe logo depois que tomou a vacina, porque ela já estava no período de incubação. Porque o vírus está circulando. Então, a gente está vendo que as pessoas estão ficando doentes já. Se por acaso ela for vacinar no sábado e adoecer no domingo, provavelmente é porque o vírus já estava lá no seu período de incubação. Então, realmente, ela não provoca gripe. Quando se fala de vírus, não existe um tipo, né? Existem milhões de vírus e a vacina previne contra aquele tipo mais forte que está circulando, que é justamente o vírus, que pode causar as mortes, como a gente viu na reportagem. Então, o que a Organização Mundial da Saúde faz é um exercício de prever o futuro. Então, quando chega, vamos dizer, no fim de cada ano, eles divulgam quais serão os vírus que devem ser usados para a vacina da gripe no hemisfério sul. Porque aí vai começar a fabricar, o processo de fabricação da vacina da gripe, ele é demorado porque é cultura em ovo. É ovo mesmo, de galinha, tem lá aquele... Então, é um processo complicado, não é tão rápido assim. Então, começa a fabricar para estar pronto agora, em final de abril, começo de maio, para dar tempo de distribuir para o Brasil inteiro. Então, a logística é um pouco complicada. É um exercício de prever o futuro. Tem vários vírus, influenza, e a gente, né, eles escolhem 3 ou 4. Quer dizer, são 4 possíveis. A campanha nossa do Ministério da Saúde, né, que é a vacina que a gente usa lá, são 3 sorotipos. Então, esse ano a gente usa o influenza A H1N1, que é o mesmo, que é o pandêmico, aquele da gripe suína, né, de 2009. Aí tem o influenza A também, H3N2, e tem um influenza B. Então, são esses 3
tipos que a gente, sorotipos que a gente usa, que tem na nossa campanha. Esse H3N2 tem saído muito aí também, coisas de WhatsApp, falando o nome errado, o povo coloca cada coisa. Mas, assim, ele é um vírus que deu trabalho no hemisfério norte, né? Ele, lá, o que dominou o inverno lá no hemisfério norte, Estados Unidos principalmente, foi o H3N2 e causou muita internação, muito óbito. Então, há uma preocupação. Esse ano, será que a nossa epidemia de influenza vai ser tão complicada assim? Então, pode ser que sim. Por enquanto, no Brasil está circulando, tem já H3N2, mas também tem H1N1, então não dá para saber, não tem assim, quando a epidemia já está instalada, que a gente já sabe, está tendo muito caso, geralmente é um sorotipo que se sobressai. Sim. Lá, esse ano, como foi em 2009 com H1N1, era H1N1, tinha gripe, a gente já sabia, pedia exame só por pedir, mas a gente sabia que vinha aquele, que estava circulando muito naquela época, né? Por isso agora, a prevenção não, é tem importante. Tem vários sorotipos circulando, então a pessoa pega a gripe e não dá para saber exatamente qual gripe que é. Quem toma medicamentos continuados, doutora, pode se vacinar? Deve. A pessoa que tem doença crônica, ela tem uma indicação especial. Então, tem diabetes, toma remédio continuamente, toma insulina, ou tem câncer, está em programa de quimioterapia, coisas desse tipo, tem que tomar a vacina sim. Doutora, para a gente encerrar, o que será o dia D e onde acontece a vacinação? O dia D é o dia que a gente vai ter salas de vacina aberta, né? Então é um grande dia para a gente, num sábado, quer dizer, lógico. Está com sala de vacina aberta toda semana, mas o sábado normalmente está fechado. Então no Brasil inteiro as salas estarão abertas, né? E todas as salas de Mococa vão funcionar, as salas que têm vacina. Além disso, a gente vai fazer a vacinação dos acamados nesse dia. Nem sempre a gente termina no dia D, porque são muitos acamados, mas aí vão ser várias equipes que vão de casa em casa com os endereços vacinando. Então, a ideia é fazer todo mundo nesse sábado, mas às vezes acontece de, não deu tempo, aí durante a semana a gente vai vacinando. As pessoas ligam, olha, tem lá um acamado e tal. Quem é cuidador e tem um acamado em casa, em geral já conhece esse trabalho, né? E sabe que a gente tem uma lista das pessoas e vai de casa em casa. Então é um dia muito importante para nós da vigilância. É um grande dia assim de prevenção, né? Então eu vou em todas as salas de vacina, acompanho o trabalho aí dos vacinadores que estão indo nas casas também, e a gente faz essa supervisão e é um dia muito muito importante, e a gente espera principalmente melhorar a cobertura aí agora dos idosos e crianças, que tem muita gente ainda para vacinar. Então, aproveitar o sábado, é o dia inteiro, né? Então, começa às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde. Então, é uma oportunidade, porque às vezes quem trabalha, a vida corrida, durante a semana não dá tempo, aproveitar o sábado. Ok, doutora, muito obrigado. A gente sempre tem que lembrar, quem ama, cuida, né? Se você é pai que ama seu filho, então não se esqueça de levá-lo para tomar a vacina. Importante também levar a carteirinha de vacinação. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço.